Hello, my friends. Good morning. Today we're going to do the homework correction, chapter 5 and chapter 6, page 444 and 449. Nós vamos fazer a correção então do capítulo 5 e 6 nas páginas que mostram na tela, 444 e 449. Começando então pela página 444, nós estávamos discutindo nesse capítulo adjetivos e formas de descrever pessoas, describing people, e formas de descrever lugares, né? Então nós temos adjetivos que servem apenas para descrever pessoas e adjetivos que servem apenas para descrever lugares. Então é um complemento das unidades que a gente viu as anteriores, né? 4, 3 e as demais. Então o primeiro exercício, como vocês podem ver ali, está escrito o seguinte: Write about the people in the picture below. What personality traits do you think they have? Então, essa primeira questão estava questionando para que nós observássemos as pessoas da foto, né? E disséssemos quais os traços de personalidade nós achávamos que elas tinham. Então, vocês tinham que colocar uma resposta pessoal sobre quais traços de personalidade você possivelmente via nessas pessoas. Esse era o exercício 1. O 2 era para descrever fisicamente as pessoas da foto. O 3 também descrever fisicamente o quarto. E o 4 também descrever a parte externa ali da casa, utilizando as palavras da caixa. Então, a gente vai fazer a correção juntos. Aquelas que são pessoais, a maioria eu coloquei alguns exemplos para que vocês tenham noção de como poderia ser a resposta de vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, no exercício 1 vocês podem começar com in my opinion, certo? Foi a sugestão que eu coloquei aqui. Então, por exemplo, como nós temos que descrever personalidade, não dá para saber a personalidade sem conhecer, era assim, baseado no achismo mesmo. Então seria, in my opinion, the man is friendly, generous, polite and nice. In my opinion, the girl is outgoing, talkative, confident and sociable. Então, coloquei alguns adjetivos que, pela foto, dá a ideia de que eles tenham, mas é realmente pessoal, essa aqui tá só uma sugestão. No exercício 2, é pessoal, porém tem que ser coerente. Você não vai poder falar, por exemplo, que eles têm curly hair, dark skin, porque não, né? Então vocês tinham que colocar características físicas que fossem compatíveis com a fotografia que vocês viram na imagem anterior, que são 3 pessoas, um casal e uma filha, possivelmente todos loiros e brancos, né? Então, o que eu coloquei aqui? They have pale skin, thin lips, green eyes and straight fair hair. Fair hair. Ok? Todos esses adjetivos, esse vocabulário a gente já estudou. Exercício 3 era para descrever o quarto, os objetos do quarto. Então, como sugestão, eu coloquei assim: The room is organized. It has a blue wall, a big window, a large bed, a beautiful desk and a comfortable chair. E o exercício 4 pedia para que nós descrevêssemos a parte externa da casa, utilizando as palavras da caixa. Então coloquei como sugestão: The yard is very beautiful. It has a big tree, a long path, and many plants and flowers in front of the White House. Então aqui seria uma sugestão de resposta para esses exercícios da página 445. Na página 446 já começam os contextualizados. E aí também, pessoal, pedia que vocês fizessem uma lista de adjetivos possíveis para descrever pessoas, people, e lugares, places. Então aqui são algumas sugestões. People. Adjectives to describe people you can use: honest, funny, hardworking, young, clever, nervous, fat and pretty. And adjectives to describe places you can use: old, new, big, small, close, far, nice and beautiful. Ok? Let's go. No exercício 2, nós tínhamos que utilizar alguns adjetivos que nós citamos no exercício anterior
para descrever as pessoas da foto. Então, aqui seguem os meus exemplos. 2. A. Beyoncé is beautiful and hardworking. B. Cristiano Ronaldo is funny and clever. C. Angelina Jolie is pretty and honest. No exercício 3, vocês tinham que descrever o lugar onde você mora e onde você estuda. Então, my house is new, is small and very beautiful. Você pode falar também da sua escola. My school is old, big and very nice. O exercício 4, você tinha que descrever as imagens para alguém que nunca foi. Então, como exemplo, também é pessoal essa questão e as demais. Como exemplo, eu coloquei A. It is amazing. B. It is crowded. C. It is quiet. E na questão 5, você tinha que escrever frases sobre os membros da sua família, descrevendo a aparência e a personalidade de cada um deles. Então, fala do irmão, da irmã, do pai, da mãe. Eu coloquei aqui um exemplo. My sister is young, tall and ugly. She's very nervous, but she's honest. Então, eu coloquei adjetivos de característica física e de personalidade também. O aprofundamento, que está aí na página 447, como further practice, você tinha que olhar para a foto da família e descrever todos os membros. Como exemplo, eu descrevi apenas a menina. Lily is 5 years old. She's very calm, smart and happy. She likes to play outside and ride a bike. Então vocês tinham que escrever não somente a menina, né, mas o menino e os pais também. Tá bom? Questão 2 também é pessoal. Vocês tinham que escrever uma carta a um amigo, né? A um novo amigo da escola, descrevendo sobre a sua família e sua casa. Então aqui eu coloquei o início de uma carta, mas essa carta não pode parar aí. Ela continua. Hello John, I hope you be good. My brother is very anxious to meet you and your kids. Ok? E por último, vocês têm sempre o mapa mental que apareceu no nosso livro como Consolidation. Então vocês têm ali que tinha que pensar em adjetivos que você aprendeu e dividi-los em adjetivos para descreverem pessoas e lugares. Aqui tem algumas sugestões, então nós temos ali people, energetic, smart, happy, dark skin, tall and sad. And for places we have small, old, thin, thick, modern and big. Ok? Então a gente finaliza assim a correção do capítulo 5, né? Alguns alunos já tinham até me mostrado antes de nós entrarmos na quarentena, mas a correção agora serve para nós retomarmos esse conteúdo e também para que todos tenham completo essa questão da unidade, para que nós não voltamos em defasagem, tá bom? Continuando com a correção, agora vocês vão para o capítulo 6, que está na página 449 e foi o capítulo em que nós estudamos sobre relative pronouns. Who, which, that e whose, certo? Então nós tínhamos nesse capítulo o seguinte. Se vocês retomarem aí na página 450 a leitura, foi o capítulo que eu pedi para que vocês fizessem a leitura, né? Traduzissem aquilo que fosse necessário, assistissem às videoaulas que eu indiquei, explicando que who vai se referir sempre à pessoa, which sempre à coisa, whose sempre à posse, né? E o that, é o coringa, que ele pode servir para substituir tanto coisa tanto coisa quanto pessoa, ok? Então vamos aos exercícios, né? Os primeiros exercícios estão ali na mesma página 450. Nós temos que completar com who or which. A primeira frase então aí tá lá. Jamaicans are people who run very fast. Então Jamaicans são pessoas, então a gente não pode completar com which. A gente vai completar com who, que who é para pessoa. The car which I love is blue and black. Então carro é um objeto, devo completar com which. C. The book which he's reading is about dragons. O livro que ele está lendo é sobre dragões.
também objeto, devo colocar which. Women who have long hair can now sell it. Então, mulheres que têm cabelos longos agora podem vendê-los. Então, como está falando de mulheres, e mulheres são pessoas, nós devemos colocar who, ok? Letra E. The Interpol is looking for 2 men who rejected a plane in New York. Então, está procurando por 2 homens, né, que fizeram um ataque terrorista a um avião em Nova York, tá? Então, por exemplo, como são 2 homens, são pessoas. Então, por isso que a gente usa o who, certo? No exercício 2, que vocês veem aí as imagens, você tinha que olhar para as imagens, A, B, C, D e E, e escrever frases utilizando os pronomes relativos, né? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui alguns exemplos, tá bom? Letra A. The boys who are playing soccer are from Argentina. B. Rock and roll is the genre which I like most. The insects which were found in the lab were captured by Marcel. And D. The cat who is looking at me is cute. Ok? Então aí algumas sugestões. No exercício 3, vocês tinham que relacionar as 2 colunas. A coluna A tem profissão e a coluna B vocês têm descrições que batem com todas as profissões que estão na coluna A. Perdão, a coluna B são a descrição das profissões e a coluna A as profissões. Então o que vocês tinham que fazer? Relacionar as colunas e utilizar o trechinho igual está no exemplo. Is a person who. Então, por exemplo, a mechanic is a person who fixes cars. Um mecânico é uma pessoa que conserta carros. A musician, o que é a musician? Um músico. O que o músico faz? Toca instrumento. Então, a musician is a person who plays instruments. Certo? Então, esse é o exercício 3. Vamos verificar aqui alguns exemplos. 3A. A musician is a person who plays instruments. B. An architect is a person who designs houses. C. A dentist is a person who takes care of your teeth. A photographer is a person who takes photos. A teacher is a person who knows a lot about a subject. Ok? Então, esse era o exercício 3 para completar desta maneira, tá? No exercício 4, vocês tinham que selecionar a melhor opção dentre as alternativas, né? Então, lembre-se sempre que você tinha que considerar o uso who para pessoa, which para coisas, that para coisas ou pessoas e whose para posse. Então, vamos lá. Letra A da 4. My sister studies in the school that is located on the first street. Por que é that? Porque school é um lugar, um objeto, não é um objeto, mas não é uma pessoa também, né? É um lugar, um imóvel. Então, por isso não poderia ser who nem whose, porque nesse caso ela não está dando ideia de posse. Então, seria that mesmo. Letra B. That is the girl who had an accident 2 weeks ago. Então aí, girl é uma pessoa, tem que ser who. Como não está falando de posse, não pode ser whose. Nesse caso é who mesmo, tá bom? Letra C. Please bring me the book which is on the desk. Então, book é livro, livro é um objeto, por isso que usa which. E também não está dando ideia de posse, para ter outra opção. A letra D. I met Mr. Jones, whose father is from Florida. Ok, Mr. Jones é uma pessoa. Professor, não poderia ser who? Não, porque aí eu não estou falando mais do Mr. Jones, estou falando do pai dele, o resto da frase. Então, olha só, vamos traduzir. Conheci o Sr. Jones, cujo o pai é da Flórida, vem da Flórida.
Ou seja, eu comecei a frase falando de um, depois eu passei a falar daquilo que a pessoa possui. Então eu estou dando uma ideia de posse. I met Mr. John, whose father is from Florida. Eu conheci o Sr. John, cujo pai é da Flórida, vem da Flórida. Então eu comecei falando do John, do Jones, mas depois eu terminei descrevendo o pai dele. Isso acontece muito quando a gente usa frases em que nós indicamos a posse, tá bom? No exercício 5, você tinha que completar ali. My sister, parará, lives in Italy, parará, Italian fluently. Então, a alternativa adequada para a questão 5 é a letra B. My sister, who lives in Italy, speaks Italian fluently. Tá? E o exercício 4E, que nós acabamos pulando, a resposta correta é o which, por causa do que é um passaporte. A passport is a little book which carries electronic and printed information. Ok? Já no contextualizado, nós temos o seguinte. Nós tínhamos que completar ali com algumas frases. No exercício 1, tínhamos que completar com who, which, that ou whose e terminar criando nossa própria frase. Então eu vou colocar aqui algumas sugestões que nós podemos fazer. O intuito desse exercício é ensinar que a forma como vocês devem usar isso, porque esses pronomes relativos que nós estamos utilizando, eles servem justamente para conectar duas orações. Então, se vocês observarem na letra A, tá lá, that is the woman, ponto. Her apartment was broken into. Então lá, aquela é a mulher, ponto. Seu apartamento foi invadido. Então, como que eu posso unir essas duas orações em uma só? Com que palavra que seria adequada? No exercício A, a forma mais adequada seria a palavra whose, ou seja, that is the woman whose apartment was broken into. Mas por que whose? Porque você começou falando da mulher e terminou falando do que ela possui. Então, é a ideia de posse em que nós estamos falando. Por isso que nós vamos utilizar o whose. That is the woman whose apartment was broken into. Aquela é a mulher cujo o apartamento foi invadido. Começou falando da mulher, terminou falando do que ela possui, ou seja, o apartamento. Letra B. I met the man. Ponto. His son is my teacher. Eu conheci o homem. Ponto. Seu filho é meu professor. Qual que é a forma mais adequada de fazer isso? Opa. Fui pro lado errado. Desculpa. Só um minuto. Continuando. I met the man whose son is my teacher. Mesma coisa do anterior. Eu conheci o homem, depois descrevi algo que ele possui. Um filho. Eu conheci o homem cujo filho é meu professor. Letra C. The store sells beauty products. Ponto. Molly works there. A loja vende produtos de beleza. Ponto. A Molly trabalha lá. The store in which Molly works sells beauty products. A loja na qual a Molly trabalha vende produtos de beleza. Então aí nós estamos unindo as duas orações, né? O intuito do pronome relativo é esse: unir duas orações em uma só, conectá-las. Letra C. The movie that won an Oscar is still on. O filme, né, que venceu o Oscar ainda está em cartaz. E a letra E. I don't like that woman who speaks too much. Eu não gosto daquela mulher que fala demais. Ok? Exercício 2, nós tínhamos que completar ali, como vocês podem ver, com who, that ou which. Né? Então vocês têm que considerar: é pessoa? É coisa? É coisa ou pessoa? O que vai servir? Né? Alguns casos vão servir mais de um. Então vamos analisar as frases. Letra A. I met a man who ou that can speak 7 languages. Então nesse caso aí, pode ser who ou that. B. What's the name of the girl that or who lives next door? C. What is the name of the river which or that goes through the town? D. Everybody
who or that went to the conference appreciated it very much. E. Where is the painting? Which or that was on the wall. Então observem aí que quando a gente fala de coisas ou objeto, tanto faz, eu posso usar that. Eu só não posso usar that para falar de posse. Então, professor, se eu colocar só that na prova, tá certo? Cuidado. O that serve para coisa, para pessoa, mas não serve para falar de posse. Se for um caso de um exercício em que não há indicação de posse, o that vai servir, vai estar correto. A não ser que eu impeça, eu te fale, complete apenas com which ou who. Aí você não vai poder usar o that, tá bom? O exercício 3, vocês tinham ali que sublinhar quais eram os erros, né? E então eu já sublinhei, pode ver aí que todos os erros já estão sublinhados, tá? Então observem ali, ó, letra A. Por que está errado? People whose live in London are called Londoners. Ali está usando whose erroneamente porque não está dando indicação de posse. Então seria people who ao invés de people whose. Letra B. Is the book who you are reading interesting? Book não é pessoa, então não pode ser who. Então seria is the book which you are reading interesting? Letra C. I don't believe anything what she says. Aí não poderia ser what, deveria ser which, né? Letra D. The people which... Ó, já começou errado. The people é pessoas, então não pode ser which. Então, the people who... Não precisa nem continuar. The people who live next door have 7 cats and 3 dogs. Letra E. John said a word that I couldn't understand. Por isso que tá errado essas palavras, tá bom? Aí, no exercício 4, vocês tinham que riscar ou circular. Na verdade, está pedindo para circular, né? Circular? Deixa eu ver. Circule-os. Nesse caso, eu não circulei porque no computador estava mais complicado, então só risquei, mas dando mesmo. Qual que é a ideia desse exercício? Tem alguns casos que os pronomes eles podem ser omitidos. O que isso quer dizer? Eles não têm a obrigatoriedade de estarem lá. Ele estando lá ou não faz diferença. Então, esses casos em que ele pode ser omitido, ou seja, ele pode ser retirado, são casos em que ele não faria diferença na frase. Então, se nós observarmos a frase A, C e E, tirando o that ou who, que está ali na E, não faz diferença de sentido na frase. Então, por exemplo, olha só. Eu colocando ali, the watch that I borrowed is not working. Ou eu falar, the watch I borrowed is not working. O sentido é o mesmo. Vai ficar o relógio que eu peguei emprestado não está funcionando. E em português, se a gente pensar com a lógica da língua portuguesa, não funciona muito bem, porque a gente sempre vai colocar o que? O relógio que. Eu não falo relógio eu peguei emprestado, mas em inglês, esse que, né, que esse pronome que seria equivalente ao nosso que, não é muito importante em algumas vezes, então a gente pode omiti-lo sim. Já na B, eu não posso, porque logo em seguida eu tenho verbo, então eu alteraria o sentido da frase. Então eu tenho que manter o which ali no meio. I don't like movies which have a sad ending. Né? Porque então, eu não gosto de filmes que têm um final triste. Se não tivesse o que ali, poderia dar a ideia de que a pessoa não gosta que filmes tenham finais tristes, não filmes que têm. Muda o sentido da frase. Na letra C ele pode ser omitido. Here's the envelope that you asked me for. Ou here's the envelope you asked me for. Não muda o sentido da frase. Aqui está o envelope que você me pediu. Letra D, eu não posso omitir o pronome relativo aí por causa de alteração do sentido. That trip which took 12 hours was the worst ever. Se eu tirar which, eu mudo o sentido da frase. Olha só, aquela viagem que levou 12 horas foi a pior da minha vida. A pior de todas também pode ser. Se eu tiro o which, fica a viagem levou 12 horas. Não a viagem que levou 12 horas. Eu paro de escrever sobre a viagem.
Então, uma dica para quando você tiver esse exercício de identificar se pode omitir ou não, geralmente, quando vem um verbo em seguida do pronome relativo, which, that ou who, eu não posso omiti-lo, tá bom? Muito bem. Na letra E eu posso, não vai fazer diferença. The scientist who I told you about won the Nobel Prize. Ou the scientist I told you about won the Nobel Prize. Tanto faz aí, nesses dois casos, vai falar a mesma coisa. Vai comunicar que o cientista que eu te contei, que eu falei sobre, venceu o Nobel da... venceu um prêmio Nobel. Já ia falar que era o Nobel da Paz. De novo, voltei para o slide anterior, desculpa. Não estou acostumado a fazer isso. Então, agora no exercício 5, nós temos o seguinte. Vocês tinham que completar as frases. Era pessoal, mas tinha que ter coerência com os pronomes. Então, por exemplo, algumas sugestões. This is the movie which, porque which é para coisa e movie é uma coisa. This is the movie which I, não é letra A, não. Era para ser letra I aí. Which I told you about. That is the color whose son is my teacher. Essa era para ser letra C, desculpa, não é B, tá bom? My father is the man whose son is my teacher. My father is the man whose job is great. Letra D. That dog is the one that loves running. My boy, whose uncle is American, likes playing video game. Então, aqui são algumas sugestões das formas como vocês podem completar de outras maneiras também, tá? E por último, nós temos ali o aprofundamento, que nós tínhamos que fazer o quê? Completar o aprofundamento com a frase I don't know anybody who ou I don't know anybody that. Ou seja, eu não conheço ninguém que. Então eu coloquei aqui duas sugestões, uma com who, outra com that. I don't know anybody who speaks Japanese and I don't know anybody that plays basketball very well. Então eu não conheço ninguém que fala japonês e não conheço ninguém que joga basquete muito bem. Ok? E para terminar a correção, para o vídeo não ficar mais longo do que já está, segue aí a sequência do textinho do aprofundamento. Seguindo essa ordem, você deveria ter completado com who, which, that or whose esta carta a Jéssica, enviada pela Suzy. Ok? Finalizando então a correção, vocês têm sempre o mapa mental, em que vocês deveriam completar ali com who, whose, which e that os quadrinhos, tá? Então, na fala ali, nós temos to avoid the repetition of the words, we use relative pronouns. Então, para evitar a repetição das palavras, que foi o que eu acabei de dizer, utilizamos pronomes relativos, ok? Relative pronouns can be used as object or subject. Pronomes relativos podem ser utilizados como objeto ou sujeito. Aí vamos lá. It refers to people who, refers to possessive whose, refer to things which, and refers to and can replace who and which that. Pode substituir who e which ao that. E assim a gente termina a nossa correção. Nos vemos então na próxima aula. Não deixem de comunicar no chat que vocês fizeram a correção e me sinalizar se vocês tiverem alguma dúvida. Okay? See you, my friends. Bye bye.